Bom dia, meus irmãos. Então vamos agora para o momento da palavra, né? E hoje nós vamos avançar na nossa outra série, a série História das Histórias. Nos últimos 2 domingos a gente voltou nossa atenção à nossa série de Gênesis, né? E agora a gente vai então para o segundo episódio da nossa série História das Histórias, que é uma série panorâmica, como a gente falou no primeiro episódio, né? Nosso primeiro culto do ano. É uma série panorâmica na perspectiva aliancista, na perspectiva da teologia do pacto, né? Do enredo bíblico. Então nós vamos vamos fazer um panorama das Escrituras na perspectiva pactual, na perspectiva aliancista, que é a perspectiva desse enredo bíblico, que é a grande história de Deus. Por isso que a gente chama a história das histórias. O enredo bíblico é a história de Deus, é a história que o próprio Deus narra, entende? O próprio Deus revela. E essa história contém revelação sobre quem Deus é, o que o seu mundo é e quem nós somos no meio disso tudo, tá? E por isso que nós vimos no primeiro episódio, né? Que a gente precisa se encontrar nesse lugar, a gente precisa se encontrar dentro desse enredo, dentro dessa história que o próprio Deus está conduzindo. As nossas pequenas histórias, elas não têm um tamanho suficiente para agregar sentido, significado e propósito à nossa existência. Nossas histórias, nossas demandas, nossas questões são muito pequenas, tá? Elas não conseguem dar para nós a robustez necessária para que a gente consiga se orientar no mundo. Então, por isso que a gente precisa fazer com que as nossas pequenas histórias se encontrem abraçadas por algo maior, por uma narrativa maior. E essa narrativa, na fé cristã, é a história de Deus, a história das histórias, o enredo bíblico. É aquilo que Deus revelou para a orientação do seu povo, tá? Então, nós vimos isso no primeiro episódio, né? Nós não fomos salvos para que nós vivamos para nós mesmos. Nada disso. A gente não pode viver para nós, orientados pelas nossas próprias questões, perspectivas ilimitadas. Nós fomos salvos para que a gente possa agora viver para aquele que nos salvou. Cristo Jesus, que é o cabeça, Ele é o Rei soberano, que governa todas as coisas com a sua mão poderosa, tá? O Deus Pai, por meio do Deus Filho, no poder do Espírito Santo, é esse Deus que conduz todas as coisas. Agora nós precisamos nos submeter a esse Deus que conduz uma história de redenção. E é nessa história que a gente se encontra. Então a gente precisa morrer para nós, se perder de nós mesmos, para que a gente se encontre em Deus. E aí a gente se acha de fato. Aí a gente descobre quem a gente é. A gente sabe de onde a gente está vindo, onde nós estamos e para onde nós estamos indo. E aí toda aquela neblina, né, de desespero, de insegurança, de cansaço, né, ela se dissipa. Por quê? Porque agora a gente sabe de fato quem está conduzindo todas as coisas e como nós estamos envolvidos nisso tudo, né? E agora a gente chega no segundo episódio, que é o episódio intitulado Um Deus de Pacto, que também vai ter uma característica dentro da série, mas a gente está lançando alguns pressupostos. O primeiro episódio a gente lançou alguns pressupostos, e agora a gente vai lançar alguns outros, para a gente poder, do terceiro episódio em diante, ter uma base melhor para a gente se conduzir, tá? Então esse segundo episódio também tem um caráter mais introdutório, e a gente está lançando alguns pressupostos importantes para a gente prosseguir, tá? E nós vamos ler 2 textos para esse sermão de hoje. O primeiro deles está em Jeremias 33, versículos 19 ao 21. Jeremias capítulo 33, do 19 ao 21. E depois
nós vamos ler o texto de Colossenses 1, versículos 15 ao 20, tá? Primeiro Jeremias 33, 19 ao 21, depois Colossenses 1, do 15 ao 20. Esses dois textos vão orientar um pouco o nosso sermão de hoje, né? Só reforçando, é uma série temática, tá? Então a gente não vai expor esses textos assim de forma sistemática, tá? Eles vão servir apenas como base, como orientação para o nosso sermão de hoje, tá bom? Então, vamos à leitura da palavra de Deus, Jeremias 33, 19 ao 21, diz assim: A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: Assim diz o Senhor, se vocês puderem invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja nem dia e nem noite ao seu tempo, então também poderá invalidar a minha aliança com Davi, meu servo, para que ele não tenha filho que reine no seu trono. Também poderá ser invalidada a minha aliança com os sacerdotes, levitas, meus ministros. Só até aqui. Agora vamos ler Colossenses 1, do 15 ao 20. Colossenses 1, do 15 ao 20. Diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Amém? Vamos orar. Deus, nós queremos te agradecer por mais esse culto, mais esse dia do Senhor. Nós queremos te agradecer pela sua palavra, que vai atingir nossos corações mais uma vez. Nós pedimos que o seu Espírito Santo conduza, abra nossos ouvidos, abra nossos corações, e que não permita que a nossa rigidez, que a nossa limitação venha ser um atrapalho para aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, vamos falar hoje sobre um Deus de pacto, ou então você pode chamar também um Deus de aliança, tá? Essas palavras são intercambiáveis dentro da teologia bíblica. Pacto, aliança, são a mesma coisa. Então, quando a gente fala de teologia da aliança, teologia do pacto, perspectiva pactual, perspectiva da aliança, tudo é a mesma coisa, tá? Vocês podem intercambiar essas palavras. Então, um Deus de pacto. Primeiro de tudo, a gente precisa contextualizar esse conceito de aliança, de pacto. Isso é muito importante para a gente entender esse enredo que a gente está entrando, a gente vai se lançar nele, que é a história das histórias. A gente não pode entrar dentro dessa narrativa sem antes entender o significado de aliança, de pacto, principalmente por ser a estrutura relacional que Deus escolheu para se relacionar com a sua criação e com as suas criaturas. Deus escolheu aliança, pacto, como uma estrutura relacional, né? E ele fez tudo isso para nos ajudar também a compreendermos o seu caráter, quem ele é e a sua soberania. Esse conceito, esse padrão relacional de aliança, de pacto, ele é importantíssimo para a gente poder entender quem Deus é e por que a gente está diante desse Deus e o que implica estar diante de um Deus de aliança. O que implica estar diante de um Deus de pacto? Entende? E o que implica habitar um mundo de um Deus no qual ele tem uma aliança com o dia e com a noite, conforme o texto aqui de Jeremias fala para a gente. O que implica a gente habitar um mundo no qual o seu Criador tem uma aliança com ele, tem um compromisso? E o que significa estar compromissado com Deus também?
Então, para a gente entender a história bíblica, para a gente entender os desdobramentos da fé cristã, a gente precisa entender a aliança, tá? E a gente precisa contextualizar esse significado, né? Trazer para a gente, porque hoje isso não tem muito sentido para nós, na nossa cultura. E realmente não faz sentido nenhum para a gente hoje essa estrutura pactual, essa estrutura de aliança. Não faz sentido cultural, tá, gente? Nesse sentido, a gente não consegue captar isso simplesmente lendo o texto e a gente entender como os leitores da época, ao ler o texto bíblico, a revelação de Deus, eles já estavam entendendo o que estava acontecendo ali. A gente precisa contextualizar isso, a gente precisa explicar o que está acontecendo para a gente poder ter noção daquilo que Deus está revelando a respeito dele mesmo, tá? Para nós, esse conceito de aliança não é tão familiar, porém, no contexto do Antigo Oriente Próximo, que é o momento específico no qual o povo de Deus recebe a revelação ali de Gênesis, principalmente, né? A gente precisa sempre lembrar, quando o povo recebeu essa revelação a respeito da criação, onde que o povo estava? Já parou para pensar nisso? A gente já fez essa introdução na nossa série de Gênesis, mas muita gente não estava aqui, né? Então, a gente precisa lembrar, o povo recebe essa revelação, muito provavelmente eles estavam no deserto, tá? Muito provavelmente eles já tinham saído do Egito e Moisés, né, era o líder que estava guiando esse povo amando do Senhor, né? E então Deus revela a Moisés a verdadeira história do mundo, a verdadeira história das histórias. E aí então o povo recebe essa revelação, essa narrativa. Só que o povo tinha um contexto cultural na qual eles estavam inseridos. Eles não viviam num vácuo. Ninguém vive num vácuo, gente, cultural. Todo mundo está inserido dentro de uma dinâmica cultural específica. Como a gente viu no nosso primeiro episódio, a gente tem marcas culturais específicas no nosso tempo e a gente não vive num vácuo, tá? Essas marcas nos afetam e essas marcas fazem com que a gente organize certas dinâmicas da nossa vida, porque é o ambiente que a gente vive, tá? Nós somos seres culturais também, então não tem como dizer que essas coisas não nos afetam. E o povo também tinha uma estrutura, uma dinâmica cultural específica, tá? E para aquele povo, naquele momento específico, o padrão relacional pactual era algo muito comum, tá? Era algo muito familiar, não era algo estranho. E o que significava esse padrão pactual? O padrão pactual de relações de aliança era o quê? Por que Deus utiliza desse padrão para poder revelar de quem Ele é, aquele povo? Por quê? Por que Deus faz isso? Deus faz isso porque naquela época nós tínhamos impérios, reinos, né? E quando no tempo bíblico você fala que existia um rei, no caso ali, o líder mais próximo ali da relação com o povo de Deus era o faraó, por exemplo. Esse rei, ele era de fato soberano, tá? Talvez para a gente isso não seja muito comum hoje, né? Uma pessoa sozinha que fala e as coisas acontecem e pronto, acabou. De vez em quando alguns tentam fazer isso, né? Mas é porque isso está no ímpeto do ser humano de querer tomar esse lugar, né? De soberania absoluta. Esse é o grande problema do ser humano desde a queda. Mas, para nós isso não acontece tanto assim quanto naquela época. O que o faraó falava, aquilo deveria acontecer, tá? Ele estipulou, aquilo acontecia. Então havia um poder, havia um padrão e uma autoridade de fato soberana dos líderes, dos reis, daqueles que exerciam autoridade política e religiosa sobre as pessoas. E o que a aliança tem a ver com isso? A aliança tem muito a ver com os tratados que aconteciam entre um rei que era muito mais forte politicamente e outros líderes menores, de povos menores. Por exemplo, quando uma nação maior, um reino maior iria avançando, né, tomando alguns lugares, ou então algumas regiões menores se viam ameaçadas ou então buscavam ajuda, né, de reis maiores para poder ter certa proteção, o que acontecia?
o rei maior ele fazia uma aliança, um pacto com esse rei menor, né? Com esse líder menor, com a população em si, né? E era um tratado de aliança, era um acordo de aliança. E qual que era a estrutura desse acordo de aliança? Esse rei maior, soberano, ele estipulava ordens, né? Ele dava ordens específicas, e nessas ordens específicas haviam bênçãos, né? Haviam questões positivas que aquele povo iria desfrutar caso eles cumprissem as estipulações, e haviam maldições, que geralmente é a perda da própria vida, né? Na maioria das vezes, né? Caso de desobediência, de descumprimento daqueles acordos. Na maioria das vezes, os acordos eram completamente estipulados pelo rei maior, era completamente de acordo com os seus próprios interesses, né? Não tinha esse negócio de ficar negociando, o que você acha, o que é melhor para você, não. Você está precisando de ajuda, ou então ele está tomando aquela terra, ele chegava e estipulava, é assim, 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 se você cumprir isso aqui, você desfruta disso, se não cumprir, você vai sofrer essas consequências, né? E vice-versa, caso aquele povo menor estivesse procurando ajuda, esse rei maior faria a mesma coisa. Tudo bem, você precisa cumprir isso, então você vai desfrutar de proteção, tudo mais, só que se você descumprir isso aqui, você vai sofrer essas consequências. Isso aqui é um acordo pactual, sempre sai da boca do soberano, entende? Sempre saía da boca daquele que é o rei que tinha maior autoridade. Isso era um padrão comum na época, tá? E mais interessante ainda, que ajuda até a gente entender o restante da narrativa de Gênesis, é que para firmar essa aliança, qual que era o rito, né? Qual que era o sacramento para sacramentar essa aliança? Um animal era cortado no meio e esse rei segurava de mão dada com aquele outro representante daquele outro povo e passava no meio dos animais, né? Significando o quê? Que a parte que descumpre aquela aliança, aquele acordo de pacto, ele seria cortado como aquele animal, ele deveria ser morto como aquele animal que foi morto ali, né? Então essa era uma cerimônia de um acordo pactual, isso era muito comum, tá? Então o povo de Deus, quando recebe a revelação, quando recebe ali Gênesis, a narrativa de Gênesis, eles já começam a ver Deus se apresentando como esse rei que é soberano. Só que mais interessante, né, é que Deus não está se apresentando como o faraó, que é rei do Egito. Quando eles começam a ouvir a revelação de Gênesis, eles começam a ver que Deus ele não é só rei do Egito, ele é rei do mundo, da criação inteira, da terra inteira. Enquanto o faraó dá ordens aos seus, Deus estava dando ordem a tudo que existe. Percebe isso? Então, quando o povo lê ali tudo que Deus está criando e colocando em ordem, nomeando, a gente talvez passe aquilo ali corrido assim, né? Lendo. Aí Deus fez, Deus separou, Deus colocou. A nossa cabeça mais sistematizada, né? Ocidental, né? A gente só está vendo Deus organizando as coisas. Deus está colocando no lugar, está arrumando os sistemas, está colocando as coisas para funcionalidade, né? Na nossa cabeça é isso. Deus está botando a casa em ordem. Só que para o povo não. Cara, esse aí é um rei que domina sobre tudo isso. Domina sobre o sol, domina sobre a lua, domina sobre as águas, domina sobre a terra, domina sobre os animais, os seres dos céus, das águas. Esse Deus é gigante. É muito maior do que os deuses que a gente via no Egito. Na verdade, o sol no Egito era um deus. E aqui nessa narrativa ele está falando que é um luzeiro. Como assim? E ele só tem luz porque ele fez ele ser luz. Entende? E a lua, mesma coisa, era um deus também. As águas, tudo era deus no Egito, né? O paganismo antigo, né? As coisas da natureza são divinizadas, isso é um paganismo. Então o povo de Deus ele começa a ouvir essa narrativa e a ver Deus se revelando de uma forma muito específica, como esse Deus que é rei soberano sobre todas as coisas, tá? Tudo isso tem a ver como esse Deus se apresentando como um rei, né? Por isso que o nosso objetivo hoje é demonstrar como o padrão relacional pactual contribui para revelar Deus como esse rei soberano. E isso facilita a nossa compreensão do nosso lugar no seu plano.
Então, quando a gente vê Deus se revelando como esse rei soberano sobre todas as coisas, esse Deus que está comprometido com a sua criação, né? Isso nos ajuda a entender diante de quem nós estamos. O povo de Deus no deserto tomou consciência ao ler aquilo ali, diante de quem eles estavam. Eles estavam diante do Deus do pacto, o Deus da aliança, o Deus que se comprometeu, não apenas com indivíduos, mas com a criação inteira. Ele não estava comprometido só em tirar um povo do Egito, em cumprir uma aliança com Abraão, mas ele está comprometido em manter o cosmos ordenado, sustentado por meio da sua mão poderosa, né? Então, o primeiro ponto aqui que eu gostaria de tratar sobre um Deus de pacto é que o padrão pactual é um reflexo da soberania divina. Olha o que diz lá em Gênesis 1 e 2. Já parou para pensar como que o texto bíblico começa? Olha como o texto bíblico começa. No princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Olha como o texto começa. Deus não explica de onde ele vem. Ele não se preocupa nem um pouquinho em explicar de onde ele vem. Ele apenas se preocupa em se apresentar. Apresentar que as coisas que existem surgiram em um momento específico, mas que ele não se preocupa em dizer de onde ele veio. Se ele não veio de lugar nenhum, Deus não veio de lugar nenhum, ele sempre existiu, ele é. Então, se ele sempre existiu, ele não precisa explicar de onde ele vem. Entende? O texto simplesmente então começa falando de um Deus que está acima das coisas criadas. Ele é superior às coisas criadas. Ele é diferente das coisas criadas. Ele traz a existência. As coisas só existem porque ele é, antes de tudo. Se ele não fosse, se ele não é, nada existiria. Ele não teria poder para fazer com que as coisas da criação viessem à existência. Então o texto começa simplesmente falando isso. Que esse Deus que sempre existiu, ele cria céus e terra. E como ele cria céus e terra, dando forma e preenchendo aquela matéria-prima que ele traz à existência, que ainda não tem formas. É como se fosse um barro, uma massa de barro ali. Ele cria aquela massa de barro sem forma, caótica, sem diferenciação. E então o restante do texto de Gênesis demonstra como que essa terra sem forma e vazia vai sendo formada e vai sendo preenchida. E Deus vai fazendo isso demonstrando como ele está exercendo a autoridade de um rei. Só que um rei do universo. Um rei que tem todas as coisas sob o seu domínio. Todas as coisas, tá? E é muito interessante quando a gente vai para os evangelhos mais à frente, a gente vê, por exemplo, o apóstolo João fazendo a mesma coisa para falar de Jesus, de Cristo, do Verbo, Olha o que João fala lá em João 1, do 1 ao 5. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então, quando esse Deus foi em direção ao horizonte sem vida, sem existência, o que aconteceu? Houve vida e as coisas passaram a existir. Por quê? Porque nós estamos diante de um Deus poderoso, de um Deus que de fato possui autoridade. E autoridade não simplesmente para governar sobre pessoas, mas autoridades para fazer com que algo que não existia passasse a existir. Então esses textos demonstram como Deus se apresenta. Ele se apresenta como esse Deus que simplesmente e que possui uma autoridade ilimitada. Deus não tem limitação na sua autoridade, no seu poder e naquilo que ele faz. Porque é assim que ele se apresenta. Ele poderia ter feito o mundo de qualquer jeito, mas ele fez do jeito que está aqui. Entende? É óbvio, não do jeito que está aqui, porque ele está afetado pela queda, é óbvio, mas do jeito que a gente consegue observar na sua estrutura. Entende?
Deus fez assim, poderia ter escolhido de qualquer outro jeito, mas Ele tem a autoridade de escolher como as coisas seriam, né? Então Deus, como o Criador, né, superior, está acima da criação, Ele estabelece as regras e o propósito de todas as coisas. Se a gente for continuar lendo o texto de Gênesis, o que a gente vai ver? Um Deus que coloca as coisas nos seus devidos lugares e faz com que essas coisas funcionem de formas específicas. Entende? O que Deus está fazendo aqui? Ele está colocando as coisas para funcionarem de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu propósito. Isso é nada mais nada menos do que um rei exercendo a sua autoridade, o seu poder. E a gente vê que a criação é esse palco inicial do relacionamento pactual de Deus. Por quê? Porque no processo de criação, Deus chega no momento que cria o homem segundo a sua imagem e semelhança, certo? E esse homem é colocado no jardim, no qual ele não fez, né? O homem não fez. E quando Deus coloca o homem no jardim, a primeira coisa que aparece para a gente ali? O padrão relacional de pacto. Deus fala o que o homem tem que fazer, certo? Se o homem faz, ele vai desfrutar dessa relação, né, com o Senhor da vida, essa relação com Deus da vida. Se o homem desobedecesse as ordens, as estipulações, o que aconteceria? Ele iria morrer, ou seja, ele ia ser separado desse Deus que é vida em si mesmo, esse único Deus que é maior do que tudo e que pode trazer todas as coisas à existência e sustentar todas as coisas existindo. Então, o Deus, a criação, na maneira que Ele organiza, como esse rei soberano de todas as coisas, esse que está sentado no trono do universo, é o palco inicial desse relacionamento de pacto de Deus. Ele tem um relacionamento de pacto, Ele coloca o homem para governar sobre essa criação, para dominar no sentido de cultivo e de guarda, né? Cultivar e guardar. Só que esse homem não é colocado ali de qualquer jeito, ele é colocado em uma relação com Deus. A gente vai ver isso mais especificamente no sermão que vem, né? A criação e o pacto das obras. Mas a gente vê então que essa criação estruturada segundo os desejos e vontades e propósitos de Deus é o palco para que o homem fosse colocado ali em uma relação de pacto, em uma relação de aliança. Então a mesma coisa que os reis faziam com os outros pequenos representantes, na sua narrativa Deus está mostrando como Ele fez com os homens. Então quando o povo de Deus leu a narrativa de Gênesis, eles já entenderam na hora. Então a mesma responsabilidade que alguém tem diante de um faraó, por exemplo, em estar aliançado com ele, nós como seres humanos temos diante do Criador de todas as coisas. A mesma responsabilidade que eu preciso ter diante de um rei que exerce autoridade, e caso eu não cumpra as estipulações, eu posso perder a minha vida. A nossa relação com o Deus soberano segue esse mesmo padrão, essa mesma dinâmica. Ou nós estamos submetidos ao Senhor, desfrutando daquilo que Ele tem para dar, ou nós estamos em rebelião contra esse Senhor e Rei de todas as coisas, desfrutando, por assim dizer, das consequências, né, da rebelião, por assim dizer. Então o povo, quando leu essa narrativa, eles entenderam na hora: cara, nós não estamos diante de qualquer pessoa. Nós estamos diante não só do faraó que pode fazer uma revolução no Egito ou nas regiões próximas. Nós estamos diante de um Deus que pode deixar de sustentar toda a realidade e a gente sumir. Percebe o que significa isso? Nós estamos diante de um Deus, a humanidade está em uma aliança com o próprio Deus, Criador de todas as coisas. Esse Deus que sustenta tudo em si mesmo. Então há uma responsabilidade muito grande em estar diante desse Deus, né? Então esse padrão de aliança, primeiro de tudo, nesse primeiro ponto, é um reflexo da soberania divina. Deus demonstra que Ele é soberano e é rei sobre todas as coisas. Nós não estamos diante de um rei de uma região do mundo, entende? Nós estamos diante do rei do universo, o rei de todo o cosmos, que sustenta a realidade e que sustenta nossas vidas. E esse Deus está pactuado com a humanidade.
Existe um pacto. Deus tem um pacto com a humanidade. A questão é, ou esse pacto, a humanidade experimenta de um pacto que está funcionando da maneira que deveria, ou experimenta de um pacto rompido, rebelde. Ou se está em paz com Deus, Deus da aliança, ou se está em rebelião com Deus da aliança. Não tem o meio termo. Não tem como estar ali, mano, eu tô de boa aqui, não sou nem rebelde, mas também não sou submisso ao rei. Não tem como não estar nesse meio, entende? Porque por isso que Jesus falou, quem comigo não ajunta, espalha. Não tem meio termo. Ou está submetido ao Deus da aliança, em paz com Ele, ou está em rebelião com Ele. Então, a estrutura pactual nos demonstra e nos apresenta esse Deus como esse soberano, né? Esse soberano que cria todas as coisas, ele organiza esse palco para que um relacionamento de pacto seja estabelecido. Deus como rei, a humanidade como seu povo e a criação como domínio do homem sobre a autoridade divina. Entende? Então, a estrutura da aliança reflete o governo de Deus sobre o seu povo e sobre a ordem da criação. Então a gente precisa entender um Deus de pacto a partir do início de tudo. Um Deus de pacto, ele exerce governo sobre o seu povo e sobre a ordem criada. E tudo que o homem faz precisa ser submetido a esse padrão relacional de aliança. Por isso que o ser humano é responsável, ele responde a uma estrutura relacional de alguém que está acima. O ser humano não é autônomo, ele não pode ser autônomo, ele não foi feito para ser autônomo. Ele foi feito para responder aos interesses do seu Criador, porque o Criador é um Deus de aliança, um Deus de pacto, um Deus de compromisso relacional, pactual, com a sua criação e com as suas criaturas, tá? Então, a gente precisa entender primeiro de tudo isso, que o padrão de pacto, de aliança, revela a soberania de Deus. Nós não estamos diante de um rei qualquer, nós estamos diante do rei do universo, tá? Por isso que nós devemos a esse Deus respostas, nós devemos a esse Deus submissão, ou está submisso ou está em rebelião, não tem um meio termo, porque o Deus é o Deus que se apresenta dessa forma, ele se revelou dessa maneira, ele escolheu se revelar assim e escolheu assumir esse padrão de relação específico. Ele poderia ter escolhido qualquer outro tipo de padrão relacional. Entende? Deus poderia ter escolhido um tipo de padrão relacional de barganha, por exemplo. Deus podia ter escolhido isso. Entende? Assim como os deuses pagãos, né? Mas Deus não escolheu esse padrão. Ele escolheu outro padrão. Ele escolheu o padrão de aliança. O homem como sendo um ser responsável, que responde a esse Deus. E ele espera sempre do homem submissão. Entende? Assim como a criação responde ao comando divino e se mantém sustentada na sua estrutura, o homem é a mesma coisa. Deus espera do homem essa resposta a esse padrão relacional, tá? Então, o padrão relacional demonstra que nós estamos diante de um Deus soberano, tá? E o segundo ponto aqui do nosso sermão de hoje é que quando a gente fala de aliança, de pacto, a gente está entrando, agora nós estamos diante da estrutura que ela é porta da nossa compreensão bíblica, tá? Não tem como compreender a narrativa bíblica, gente, sem entender a aliança, sem entender pacto, sem entender essa dinâmica de rei, súditos e a criação que esse rei domina e sustenta. Não tem como a gente entender a dinâmica. Não tem como entender o advento Cristo se a gente não entender pacto, se a gente não entender aliança, se a gente não entender o que significa estar diante do Deus do pacto, tá? Então, o segundo ponto é a aliança como porta de compreensão bíblica, tá? Olha que interessante esse texto de Jeremias que a gente leu. Eu não sei se vocês se atentaram a isso aqui, mas o profeta, ele faz menção a várias alianças específicas aqui, que Deus já havia feito na história até aquele momento. Vou ler de novo, Jeremias 33, 19 a 21. Olha o que a palavra diz. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: assim diz o Senhor, se vocês puderem validar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite,
de tal modo que não haja nem dia nem noite a seu tempo, então também poderá ser invalidada a minha aliança com Davi, meu servo, para que ele não tenha filho que reine no seu trono. Também poderá ser invalidada a minha aliança com os sacerdotes, levitas, meus ministros. Então, se a gente não entende esse padrão relacional de pacto, de aliança, a gente não entende nada do que está acontecendo na Bíblia. Nada do que Deus está conduzindo no drama redentivo. Nada. Porque olha aqui, se a gente for parar para observar esse texto, né? O texto, primeiro de tudo, vai falar sobre a aliança que Deus tem com o dia e com a noite. Aonde foi estabelecido de forma mais clara essa aliança aqui? Vocês lembram? A gente não passou, a gente vai passar por lá, mas vocês lembram onde foi estabelecido por Deus uma aliança com a criação? Quem lembra? Quem lembra? O Noé, né? Deus, ele traz julgamento com dilúvio, e aí quando ele chama ali Noé, firma aliança com ele, ele fala que não destruiria mais, né? Ele não deixaria com que a sua criação voltasse ao caos. O dilúvio significa isso, a terra voltando ao caos inicial. O Espírito de Deus pairava sobre o que no início lá, gente? Vocês lembram? Sobre as águas. E o que enche a terra no dilúvio? As águas. Então o dilúvio significa Deus fazendo com que a terra retornasse ao caos inicial, né? Como um juízo, né? Como um juízo sobre o pecado do povo. Só que quando ele termina isso, ele fala, né, que não iria destruir mais a terra com água. Aí o pessoal fica naquela, então vai destruir com fogo agora, né? Se não é com água mais. Não, gente, Deus só está falando que ele vai sustentar a estrutura da criação agora para todo sempre. É isso. Não vai desordenar ela mais. Por quê? Porque ele tem um plano de redenção. Então ele estabelece uma relação com o dia e com a noite. Ele tem um plano de restauração para a sua criação. Então aqui ele fala que não tem como invalidar isso, não tem como invalidar essa aliança que ele tem com o dia e com a noite. Mas ele continua, né? Ele vai falar também da aliança que ele tem com Davi, sobre esse filho, né, que vai assentar o seu trono para reinar. Ele fez uma aliança com Davi também. Essa aliança tem a ver com o quê? Tem a ver com o cabeça, né? Que seria o rei do povo, que seria aquele representante que faria com que o povo estivesse, que seriam condutores do povo, né? De fato, diante de Deus, o representante específico. E fala da aliança com Davi. É interessante que também é uma aliança incondicional, né? Deus faz uma aliança com Davi e essa aliança é incondicional, assim como a aliança que ele faz com a criação. Ele não bota condições, né? É um padrão diferente dos padrões pactuais humanos, onde você tem a unilateralidade, né? Você tem via de mão dupla, né? Na aliança que ele faz com a criação, ele não pede uma submissão a estipulações para a criação. Olha, criação, se você não se submeter, vocês vão voltar ao caos. Não, Deus não faz isso. Com Davi é a mesma coisa, né? Deus disse que um descendente de Davi iria sentar no trono, certo? Deus fala que iria corrigir os descendentes de Davi, né? Quando ele saísse da linha, Deus fala isso e de fato fez. Só que ele não faz com que a aliança com Davi seja anulada, mesmo com a desobediência dos seus descendentes, né? Ele faz com que essa aliança permaneça. Só que daí no final do texto aqui, a gente também vai ver uma aliança que ele fala sobre a aliança com sacerdotes, levitas, meus ministros, né? A referência a qual aliança aqui que ele está fazendo nesse momento? Ele está fazendo uma referência agora com a aliança mosaica, que estipula todo o sistema cerimonial, né? Todo o sistema cultico ali do povo que vive na teocracia de Israel, né? Ele fala que essa aliança também não pode ser invalidada. Existe um padrão aqui, tá? Há uma característica um pouco diferente na aliança mosaica, que existe uma condicionalidade. A gente vai entender isso mais para frente. Só que dentro do plano maior, né, existe quem vai cumprir essa condição que não foi cumprida também pelo Israel étnico, tá?
Então, o que a gente vê aqui? Que a gente precisa entender de aliança, de pacto, de um Deus que está comprometido, né? De um Deus que está pactuado com a sua criação e com um povo específico. Se a gente não entende isso, a gente vai deixar muita coisa passar e a gente vai acabar se perdendo naquilo que Deus está revelando, né? No seu plano de redenção. Então é preciso explicar, né? É preciso se atentar a essa estrutura pactual, tá? Para que a gente entenda o que Deus está querendo desenvolver, o que Ele está desenvolvendo no seu plano de redenção. E existe um outro texto aqui também muito interessante para a gente entender, principalmente essa aliança mosaica, que é um texto de Êxodo 19, versículos 5 e 6. Êxodo 19, versículos 5 e 6. Olha o que o texto diz, ó. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel, né? Então aqui a gente tem uma característica da aliança mosaica, né? Que é essa aliança que Deus tem com os sacerdotes, levitas, meus ministros, por exemplo, né? Que há uma condicionalidade aqui, né? Ele vai dizer, né? Se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança. Tem um se aqui, né? Então toda aquela estrutura mosaica de um povo em um local geográfico específico, havia uma condicionalidade ali, né? Quando Deus tira o Israel do Egito, coloca esse povo dentro da terra ali prometida, existe uma condicionalidade. Para vocês se manterem aqui, vocês precisam se atentar a minha voz e guardar a minha aliança. Que aliança que ele está falando? Aliança mosaica, né? Aliança da lei. Para que eles sejam a propriedade peculiar dentre todos os povos. Por quê? Porque a terra, no fim das contas, não é do Israel, entende? A terra, o Canaã, no fim das contas, não é de Israel, gente. Canaã, no fim das contas, é de Deus. Toda a terra é de Deus. Então, para permanecer na terra como alguém que representa os interesses de Deus, tem que estar submetido em uma relação de paz com Ele. Tem que estar submetido a uma relação de aliança, né? Então a gente precisa entender toda essa estrutura, né? Estou passando aqui só como um exemplo para vocês entenderem a maneira que Deus conduz ali a sua relação com o seu povo no decorrer da história bíblica. Mas o ponto principal que a gente precisa entender a aliança, para que a gente possa entender as escrituras, é que a aliança destaca o papel de Deus como rei e de seu povo como uma nação sacerdotal, ou seja, uma nação que representa os interesses divinos. O povo de Deus representa os interesses divinos. Só que esse povo é um povo pactuado com Ele, é um povo que precisa estar em submissão a Ele, é um povo que precisa morrer para não viver mais para si e viver para aquele aquele é quem o salvou, entende? Aquilo que a gente viu no nosso primeiro episódio. E a narrativa bíblica, se a gente for observar, né? A cada aliança que Deus vai estipulando, né? Aliança noaica, abrâmica, mosaica, davídica, até chegar na nova aliança em Cristo Jesus, ela vai expandindo a revelação de quem Deus é e do seu plano redentivo. Então, se a gente não entende a aliança, a gente não entende o que Deus está fazendo. Se a gente não entende esse padrão de relação pactual, a gente não entende por que Deus fez uma aliança com Noé, por que Deus fez uma aliança com Abraão, com Moisés, com Davi, e por que Cristo vem e consuma tudo isso. A gente não vai entender. A gente não vai entender as dinâmicas da fé cristã hoje, por que a gente tem que ser submetido a Cristo. A gente não vai entender por que a gente tem que morrer para nós para viver para Cristo. Se a gente não entende o padrão relacional de um Deus de pacto, a gente acha que Jesus vem e acabou com isso tudo, né? E agora a gente vive do jeito que a gente quer. Agora a gente olha para Jesus e desenha o Jesus que a gente quer na nossa frente, que está mais de acordo com as nossas expectativas, com as nossas questões, né? Só que isso não pode ser assim, gente. Não pode ser assim, porque o padrão de pacto, ele permanece. Cristo não vem para abolir nada, Ele vem para cumprir as coisas. Aquilo que o Deus da aliança estipula, Cristo não vem para desestipular. Cristo vem para cumprir.
Cristo vem para realizar e para possibilitar que agora seres humanos que não poderiam mais estar diante desse rei soberano possam estar novamente. Entende? Por exemplo, se qualquer pessoa quebrasse uma aliança com o faraó, que seja, essa pessoa, se estivesse na presença do faraó, ia ser morta. Entende? Ou ela fugia, sumia do mapa para o cara não achar ele, que é muito difícil não achar, ou morria. Com Deus é a mesma coisa, por isso que ele fala da morte, entende? Por isso que ele fala da morte. E por isso que quando o homem cai, Deus expulsa o homem do jardim e coloca uma proteção, né, de um anjo com uma espada. Ou seja, qualquer homem, qualquer representante humano que tenta voltar para esse lugar de relação com Deus novamente, tem que passar pela morte, vai morrer, não tem como. Então, para estar na presença de Deus novamente, em uma aliança restabelecida com Ele, tem que passar pela morte, tem que vencer ela. Por isso que Cristo teve que fazer isso. Então, começa a perceber por que a morte de Cristo, Jesus, Ele se submeter à vontade do Pai e não à dele mesmo. Por que Ele falou lá do cálice, né? Contudo, seja feita a sua vontade, não a minha. Porque a gente está falando de um Deus de pacto, gente. Jesus veio para cumprir todas as expectativas desse Deus de pacto que os homens não cumpriram, que os homens se tornaram rebeldes diante dele. Aí Jesus vem para se submeter em tudo aquilo que ninguém se submeteu em dia nenhum, em época nenhuma. E todo mundo, quando estivesse diante desse Deus, merecia o quê? Morrer, ser consumido. Por isso, quando a gente olha no contexto ali do Israel, ali da teocracia, toda aquela dinâmica cultica, né? O sacerdote entrava lá dentro e não cumpria os requisitos corretos que Deus havia estabelecido, o cara era fulminado, entendeu? Aquilo ali era uma representação do que todos os seres humanos mereciam diante de Deus. O homem precisava de um representante. Se esse representante não fosse à altura, morre. Não tem como estar diante do Deus da aliança. Não tem como estar diante do Deus do pacto se não cumprir as estipulações da aliança. E as estipulações da aliança é o que, gente? É submissão, é isso. Submeter a Deus, entender que nós não somos independentes. Então a gente precisa entender pacto, a gente precisa entender aliança. Senão você não entende o mais central das Escrituras, que é Jesus. Então você não vai entender o mais central de tudo, que é Cristo. Não tem como entender Cristo se não entende que Deus é um Deus de pacto. Não tem como entender Cristo se você esquecer que nós estamos diante do Deus que falou aquilo para Abraão: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Se Jesus não fosse perfeito, a gente estava enrolado. Mas Jesus é Deus, Ele foi perfeito, Ele se submeteu às estipulações. Agora a gente tem alguém que nos representa de fato, que foi perfeito de fato, e que agora graciosamente nos arrasta para si e nos une a si. Por isso que a gente é unido a Cristo. A gente só não é consumido pelo Deus da aliança porque a gente é unido a Cristo. Senão a gente era consumido na hora. Isso aqui que a gente está fazendo, estar diante de Deus em oração, em gratidão, isso seria impossível. Tá? No mínimo seria inútil. Tá? No mínimo seria inútil. Porque Deus é um Deus de pacto. E as estipulações do pacto precisam ser cumpridas. E a narrativa bíblica demonstra isso. A gente precisa entender aliança, pacto, para a gente entender o que a Bíblia está querendo dizer. A gente entender o que a nossa fé cristã implica para nós. Tá? Então, teologia da aliança conecta toda a Escritura, oferecendo um panorama da história redentora. Um Deus de pacto, um Deus de aliança. Isso nos ajuda a entender a narrativa das Escrituras. É uma janela, né? Tem um biblista, né, que chama Craig Bartolomeu, que ele vai dizer que a aliança apresenta uma forte reivindicação de ser a porta principal pela qual podemos começar a entrar na Bíblia. Se você não entender pacto, o que significa isso, o que significa um Deus de pacto, um Deus de aliança, você não vai entender a narrativa das Escrituras, você não vai entender o desdobramento, tá? Então, estudar a palavra, reconhecendo a sua unidade pactual e como ela molda nosso entendimento de nós e de nós mesmos, é fundamental para que a gente entenda as Escrituras. A gente precisa entender a palavra a partir da sua unidade pactual, a partir da sua unidade, da sua estrutura de pacto, de aliança, porque Deus se apresentou assim, como esse Deus de pacto,
Rei soberano, que tem uma vontade que ela não pode ser ignorada. A gente não pode ignorar a vontade de Deus, porque Deus é o Deus que é rei sobre todas as coisas e que se colocou em uma relação de pacto com a sua criação e com as suas criaturas. Então a gente precisa entender isso. E por fim, para a gente finalizar, a gente precisa lembrar e reforçar aquilo que eu acabei de falar aqui. Cristo como sendo esse cumprimento de todas as alianças. O Cristo que vem é o Cristo que cumpre as expectativas pactuais. Essa fala a gente fala diversas vezes aqui, mas talvez para muitos isso não soasse compreensível, mas agora vai soar a partir daqui. Cristo veio para cumprir todas as expectativas pactuais. Quais expectativas pactuais? Todos os pactos e alianças que foram estabelecidos ao longo da narrativa bíblica. Cristo vem para cumprir essas expectativas. Cristo não vem para cumprir as expectativas do homem, dos homens. Até porque os homens estão rebelados contra Deus. Gente. Expectativas furadas, zoadas, desordenadas. Cristo não está nem aí para as nossas expectativas tortas. Nem aí. Tanto que ele não estava nem aí para frustrar todo mundo ali que estava perto dele no primeiro ano ali, né, do seu... gente, quando vira o calendário, né, do primeiro século, desculpa, isso. Ele não estava preocupado em frustrar as expectativas de ninguém. Ele simplesmente estava se apresentando para demonstrar sua fidelidade ao Deus do pacto, ao Pai. Ele demonstrou essa fidelidade. Ele andou com perfeição nesse sentido, né? Por isso que eu gostaria de reler aqui o texto de Colossenses que a gente leu no início. Colossenses 1, do 15 ao 20. Agora isso começa a fazer sentido mais para a gente. Olha o que o texto diz. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele, para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. E olha o que vai dizer lá em Hebreus 9,15 também. Ó. Hebreus 9,15. Por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sobre a primeira aliança. Entende? Então nós vamos ver um pouco sobre o pacto das obras, a aliança da criação no próximo sermão. A gente vai entender o peso, né, desse problema aqui. O porquê o ser humano causou tudo isso e por que teve que morrer, né? E teve uma morte, então alguém teve que pagar de fato. Por quê? Porque nós estamos diante do Deus do pacto. Nós vivemos uma fé, gente, que é dinâmica, é uma dinâmica de graça, um pacto de graça, né? Nós vivemos sob essa administração. Só que isso não foi de graça para quem teve que pagar. A gente só tem de graça porque alguém pagou, entendeu? A gente só desfruta de uma realidade porque alguém se submeteu às estipulações da aliança e se tornou o mediador dessa aliança. Então, quando a gente olha o texto de Colossenses aqui e fala desse Cristo como sendo o cabeça da igreja, ou seja, o cabeça da eclésia, o cabeça daqueles que Deus congrega, né? A gente precisa lembrar, ele só é esse cabeça porque ele se submeteu ao Deus do pacto. Ele é esse cabeça porque ele andou perfeitamente diante do Deus Todo-Poderoso, que é ele mesmo e ao mesmo tempo é o seu Pai, né? Como a gente explica isso? Não sei, mas é isso. Ele foi esse, e que no poder do Espírito Santo foi ressuscitado e venceu a morte. Ele venceu o poder da espada, que antes limitava o homem a ter acesso a essa relação de reconciliação com Deus novamente. Então Cristo veio, né? E ele se tornou o mediador da aliança, e por meio dele nós temos o cumprimento das expectativas pactuais.
Cristo reconcilia todas as coisas consigo mesmo e estabelece um relacionamento eterno e perfeito entre Deus e o seu povo. Então Cristo é esse que agora nos coloca diante de Deus de novo em uma aliança de reconciliação, em uma aliança restabelecida. Então nós só estamos diante de Deus porque juridicamente Cristo cumpriu o que deveria ser cumprido. Caso contrário, não. Então por que você tem que amar Jesus acima de todas as coisas, se submeter toda a sua vida diante desse Deus, diante desse Cristo, desse enviado de Deus, ungido, Messias, que a gente cantou hoje aqui? Porque sem Ele, você não vê Deus, não. Sem Ele a gente não desfruta de nada que vem do Deus do pacto. Sem Cristo ninguém desfruta do amor do Pai. Não tem como. Sem Cristo ninguém vai saber o que é estar reconciliado com Deus novamente. Não tem como. Não tem como. Porque Deus é o Deus da aliança e foi Cristo que restabeleceu essa aliança, né? Então a cruz e a ressurreição consuma o pacto da graça de Deus. Esse pacto no qual Deus prometeu um descendente, no ato da queda, né? Deus promete um descendente e então começa a desdobrar um plano. Ele começa a colocar, materializar um compromisso eterno que havia no seio da Trindade, né? Cristo, a sua vida e a sua obra consumam esse pacto, consumam essas expectativas. E por meio disso, tudo agora passa a ser restaurado. Tudo passa agora a entrar em um processo de espera para que todas as coisas retornem da onde nunca deveriam ter saído, né? Toda desordem volta a se tornar ordem. Uma desordem que nunca deveria ter acontecido, né? Só que a gente vive agora esse processo de espera. Nós estamos entre a primeira vinda desse enviado do Pai, que cumpre as estipulações, que vence esse inimigo maior que é a morte, e agora a gente está nesse inteirinho de tempos, aguardando o retorno desse rei, que vai de fato agora consumar e estabelecer agora de forma perfeita e plena a vontade do Deus da aliança, do Deus do pacto. É nesse momento que a gente se encontra. A gente se encontra nesse momento onde nosso coração precisa se encher de esperança pelo Deus que ressuscitou, por aquele que ressuscitou e que há de vir para reordenar todas as coisas que ainda nos afetam por causa da rebelião contra o seu Criador, contra o nosso Criador. Então é nesse lugar que a gente se encontra, e é nesse lugar que nós somos chamados a descansar nessa obra completa de Cristo. E esse descanso na obra completa de Cristo implica em vivermos como cidadãos do seu reino eterno. Nós somos cidadãos de um reino, porque existe um rei soberano sobre todas as coisas, no qual todas as coisas subsistem nele. A gente precisa viver hoje como súditos desse reino, como súditos desse reinado, como corpo desse cabeça, demonstrando que de fato nós estamos diante do Deus do pacto, do Deus da aliança, e de um Deus que não deixou esse pacto rompido, mas ele foi lá e arrumou isso, né? Ele passou no meio lá dos animais cortados sozinho, lembra disso? A gente vai chegar lá na aliança abrâmica, mas lembra disso, ele passou sozinho, porque ele sabia que o lado de Abraão era fraco, não iria suportar cumprir. Mas aí, como houve quebra, quem teve que ser cortado? O enviado do Pai. O enviado do Pai foi cortado, foi moído por causa das transgressões. Então, Cristo foi moído pelo nosso pecado, pelo seu pecado. Viva hoje como um súdito desse rei, que se submete às suas estipulações e à sua lei que é graciosa, o seu fardo que é leve. Cristo nos coloca agora em uma nova condição diante de Deus. Desfrute disso, porque isso é graça do Senhor. Se você vive a sua vida de qualquer jeito, tem um problema aí. Não tem como fazer isso. A gente tem que morrer para nós e viver para Cristo. E tudo que é nosso precisa ser jogado nessa relação de aliança, porque Deus é dono de tudo. Deus é dono de tudo. Se tem alguma coisa na sua vida que não participa da relação de aliança, não está submetida ao pacto com Deus Criador, então reveja isso. Arrependa-se e deixa esse pacto abraçar a tua vida. Esse pacto
na pessoa de Jesus, precisa abraçar toda a sua existência. E a gente ser representantes, embaixadores desse reino. E o mundo poder enxergar essa realidade por meio da nossa vida. Amém? Então, gente, em resumo, o padrão relacional pactual revela um Deus soberano que escolheu se relacionar conosco de forma compreensível e intencional. Deus, ele quis se fazer compreendido em quem ele é. E esse padrão de relação de pacto revela pra gente quem Deus é. Nós não estamos diante de qualquer um. Nós estamos diante de Deus que é rei sobre toda a criação e sobre toda a nossa existência. Então, nós precisamos nos submeter a esse Deus, tá? E Cristo é a personificação, a materialização e a consumação das alianças desse Deus da aliança, desse Deus do pacto. Ele é o rei prometido que reina sobre toda a criação e reconcilia o seu povo com Deus. Cristo é esse. Então, submeta-se a Cristo. Submeta-se à lei de Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que nós possamos viver como parte dessa aliança eterna, confiando no Rei soberano que cumpriu todas as promessas por meio de Cristo. Nós possamos descansar que o Deus do pacto é um Deus que cumpre a sua palavra. Ele não é como um rei humano, que faz as coisas de forma arbitrária e distorcida. O Deus da aliança é um Deus de confiança, que prometeu e que cumpriu, que foi em direção do pecador com graça e formou um povo, tem formado um povo para si. Então que hoje a gente aprenda a amar esse Deus mais profundamente, esse Deus todo-poderoso que não nos deixa à deriva nesse mundo. Amém?